Nos últimos 30 dias nós fizemos mais de 37 milhões de views com um único perfil lá no Instagram e é justamente isso que eu vou mostrar nesse vídeo aqui. Todo o processo por trás, a linha de raciocínio e como você pode replicar isso aí no seu perfil ou no perfil de um cliente. E antes que você me pergunte, Joelson, tu virou social media, que porra é essa? Calma lá, porque você sabe muito bem que eu sempre fiz o YouTube, né, a parte estratégica de conteúdo do YouTube e também sempre fiz a parte estratégica de anúncios. Só que nos últimos meses eu resolvi aceitar esse desafio e realmente é um grande desafio, tá? Quando a gente fala de redes sociais, cara, não é fácil. Qualquer um que chega aqui e fale pra você, viralizar é fácil, fazer isso é fácil, não é, tá? Tem lá seus problemas, tem lá seus desafios, mas como tudo na vida, tem processo, tem métodos. E o que eu vou mostrar aqui para você é o raciocínio por trás disso aqui. Então, se você não é inscrito no canal, saiba que isso aqui é uma aula, ok? E eu quero que você encare isso aqui como uma aula. Então, pause, escreva, volte, reassista, quantas vezes for necessário para você realmente adquirir esse conhecimento. Porque esse conhecimento aqui, cara, é de campo de batalha, tá? Eu trabalho nos bastidores desde 2018, principalmente com lançamentos aí de 7 dígitos, né? Aqueles que faturam mais de R$1 milhão. E o que eu tô passando aqui para você não é teoria vazia, é o que eu realmente aplico no dia a dia, ok? Então vamos lá. Qual é o primeiro ponto que eu enxergo na maioria das pessoas? Tem 2 pontos, na verdade, eu vou até anotar aqui para a gente construir, como eu falei, é uma aula, né? Então deixa eu pegar o tablet aqui e vamos construir os 2 pontos. O primeiro é o seguinte, a maioria das pessoas, ela produz conteúdo para ela mesma. O que eu quero dizer com isso? Cara, o conteúdo, para ele ser bom, isso aqui é uma coisa que você precisa entender, você precisa internalizar, é o seguinte, o conteúdo, para ele ser bom, não basta passar por apenas um critério, que é o seu critério. Para o conteúdo ser bom, ele precisa passar por um critério de senso comum, vamos dizer assim. A maioria das pessoas que assistirem vão entender aquilo como um bom vídeo. E a gente já vai falar mais para frente sobre testes, tá? Sobre volume, sobre quantidade, qual é o ideal e tudo mais. Mas o que eu quero dizer aqui com isso? É que, muitas das vezes, você acha que qualidade é, por exemplo, uma imagem bonita, uma imagem bem enquadrada, um áudio bom, um roteiro bem feitinho, com início, meio e fim. Só que se isso não cair no agrado das pessoas, e aqui tem um pouquinho de marketing também, tem um pouquinho de gatilho, tem um pouquinho gatilhos mentais, de curiosidade, enfim, não vamos entrar nessa parte mais de estrutura, eu vou falar sobre isso também, mas o que eu quero dizer é que não basta esse vídeo ser bom para você, ele precisa ser bom para uma boa parte das pessoas, e a gente vai falar como a gente chega nisso daqui a pouco. Mas aqui eu tô falando, primeiro pontuando os erros comuns para você identificar. Cara, não, eu tô cometendo esse erro aqui. Não, eu tô cometendo esse outro aqui. Para você corrigir o mais rápido possível e ir para a rota certa. O segundo ponto é o seguinte, a pessoa até tá indo no caminho certo. Que ela faz uma análise de mercado, ela dá uma olhada nos concorrentes, ela se inspira nesses concorrentes, mas ela se inspira nos vídeos errados. Eu vou dar um exemplo aqui do mercado de edição, que eu acho que a maioria dos inscritos nesse canal são desse nicho, então eu vou dar exemplos desse nicho, mas se você não for, entenda, tenta adaptar para o seu, ok? Exemplo, tá? O que eu vejo muitos editores fazendo quando vão produzir conteúdo para eles mesmos. Eles dão uma olhada e eles fazem certo, porque isso é uma análise de mercado, eles vão lá, exploram, né? Vão lá no explorar do Instagram e pesquisam por edição de vídeo. E lá, eles vão ver que vão ter vários vídeos ensinando sobre edição de vídeo. Porque se você pesquisar por edição de vídeo, vão aparecer vídeos de tutorial de edição de vídeo, porque tem muita gente querendo aprender edição de vídeo. Só que, quando a gente pensa em clientes, a gente precisa entender qual o problema, qual a dor, qual o desejo que esse cara tem. O meu cliente de edição de vídeo, o problema dele, a dor dele, não é saber editar. Concorda comigo? A dor dele é que ele não tem tempo para conseguir editar, ou ele já contratou alguém e essa pessoa faz um monte de cagada. São outros problemas. Então, esse vídeo que você se inspira é um vídeo que tá totalmente errado, que você tá, na verdade, atraindo o cliente errado. Então tem que cuidar muito nessa parte de estratégia mesmo, para ver se você não tá se inspirando nos conteúdos errados. Geralmente são esses 2 os problemas que eu vejo. Então o editor vai lá e produz vídeo, por exemplo, ensinando como mexer no CapCut. Cara, você vai atrair um monte de gente que não quer pagar por um editor de vídeo. Percebe? Então, antes da gente produzir o conteúdo, a gente precisa dominar o quê? Dominar a nossa persona, o nosso público-alvo. Joels, que papo chato. Cara,
Isso é papo chato mesmo. Isso é uma coisa que ninguém gosta de fazer. Não que produzir conteúdo alguém gosta de fazer, mas assim, se você não entender as nuances do seu público-alvo, da sua persona, só para explicar a diferença de público-alvo e persona, tá? Público-alvo seria o grupo, né? Persona seria um indivíduo lá dentro. Por que a gente fala geralmente com persona, né? Por quê? Porque a gente consegue desenhar esse avatar mais detalhado. Então a gente consegue pegar dores específicas, problemas específicos, desejos específicos e fala com essa pessoa através disso. Ficou complicado? Calma que eu vou te dar exemplos aqui, calma que a gente vai trabalhando aos poucos aqui para você entender. Como eu falei, isso aqui é uma aula, então não tem por que a gente correr. A gente precisa entregar um conteúdo de qualidade. Esse é o único objetivo dessa aula aqui, beleza? E se até então já fez sentido para você, já se inscreve, já deixa o like, porque eu entendo que faz sentido e eu produzo mais conteúdos como esse, ok? Então beleza. Primeiro passo será sempre entendermos sobre o nosso público-alvo, sobre a nossa persona, ok? Público-alvo, o amplo, persona, uma única pessoa dentro desse público-alvo. Quando a gente quer fazer mensagens mais fortes, a gente foca aqui. Só que, como a gente está pensando num todo, então eu estou falando do público-alvo nesse momento, ok? Dito isso, como é que a gente sabe o que o nosso público-alvo quer? Falando tecnicamente, falando de lançamento, falando de algo mais profissional, o que a gente faz é pesquisa. E a gente faz pesquisa em todos os momentos possíveis. Assim que o cara entra no primeiro conteúdo gratuito dele, assim que ele entra numa lista de espera, assim que ele entra num evento gratuito, assim que ele... em todas as etapas, inclusive depois dele comprar o produto, a gente faz uma pesquisa para entender exatamente por que ele comprou, quais eram os maiores problemas dele, quais eram as maiores dores. E aqui vem uma coisa que eu aprendi, não que eu aprendi recentemente, eu já aplicava isso, mas ultimamente eu tive ainda mais clareza, que foi inclusive o primeiro passo para a gente mudar, a gente guinar completamente o perfil do Pedro e chegar nesses 37 milhões de visualizações que foram nos últimos 30 dias. Que é o seguinte, quando a gente quer fazer algo mais persuasivo, a gente vem no nível persona, e para isso a gente precisa rodar uma pesquisa. Não, você não precisa rodar uma pesquisa nesse momento, porque eu sei que isso vai complicar a sua vida, mas eu quero mostrar o que seria o ideal e o que eu recomendo você fazer nesse momento. O ideal seria uma pesquisa, mas provavelmente você não vai ter o que produzir, porque você não sabe nem quem é esse público-alvo, então o caminho mais fácil vai ser pelo GPT. Se pelo GPT, infelizmente, é o que a gente tem, tá? E eu acabei começando uma coisa e não terminei. O que eu ia falar sobre o que eu aprendi recentemente, ou o que eu melhorei, porque eu já sabia, mas eu me aprofundei recentemente e eu acho que é muito importante aqui para você. E aqui eu vou dar um exemplo que eu li no livro Superfãs do Pat Flynn, tá? Que ele falou o seguinte, vou contar a história, que com a história fica mais fácil de entender. Em um determinado momento, em um jantar, não sei como é que aconteceu, não lembro exatamente da história, mas a esposa dele revelou que ela era super fã do Backstreet Boys e até aquele momento da vida dela, ela já era casada, já tinha lá seus 30, 40 anos, ela guardava ainda uma caixa com as recordações da banda. Você que é muito jovem, não sabe o que é Backstreet Boys, é da geração da minha irmã, então eu também não peguei muito a fase, o auge deles, mas é uma banda que fez muito sucesso. É uma banda que realmente, pô, a juventude da época, juventude é coisa de velho, né? Mas enfim, os jovens da época eram apaixonados por essa banda. E já numa certa idade, não faz muito sentido você ser apaixonado ainda por uma banda, e ela revelou que ela era ainda super fã, e ela tinha aquelas recordações guardadas ali numa caixa com fotos, posters, autógrafos e tudo mais do Backstreet Boys. E aí ele tentou entender por quê, né? Qual é a lógica dela ser super fã ainda, mesmo ali nos auges dos seus 30, 40 anos, ela ainda gostar tanto da banda. E aí ela contou um momento onde ela foi impactada pela banda. Ela tava namorando, levou o pé na bunda do namoradinho dela ali, por volta dos 15, 16 anos, e na tristeza, né, jogada na cama, ela resolveu ouvir música e tocou uma música do Backstreet Boys que falava justamente aquilo que ela estava sentindo no momento. A letra da música era sobre o momento que ela estava vivendo. Por que eu tô falando tudo isso? Por que eu tô contando toda essa história? Porque não há nada mais forte no digital, quando a gente fala de atração de novos clientes, de conversão de novos clientes, do que fazer com que as pessoas, do que você falar aquilo que as pessoas querem ouvir. E não se engane, uma única palavra muda
totalmente a forma como a pessoa interpreta o que você está falando. Por isso a importância da pesquisa. Por exemplo, na pesquisa lá, que a gente rodou, lá desde 2021, a gente já identificou isso, tá? Não é nada novo. Existia uma palavra que a gente usava, não vou falar aqui porque pode ter concorrente utilizando, mas, por exemplo, tinha uma palavra que a gente usava que era X, ok? Lá na pesquisa, as pessoas falavam Y. Então elas falavam, olha, meu problema é Y. E a gente falava, ó, se o seu problema for X, você precisa fazer isso, isso e isso. E na pesquisa a pessoa falava, meu problema é Y. Era o mesmo significado, tá? Mesmo significado. Só que eram palavras diferentes. Quando a gente parou de usar X e começou a usar Y, adivinha o que aconteceu? Nossos custos de aquisição diminuíram drasticamente. Por que isso acontece? Porque quando você sabe falar a língua da pessoa, quando você usa as palavras corretas, quando você fala aquilo que ela quer ouvir, aumenta drasticamente a atração e a qualificação. A qualificação não, é a conversão. Qualificação também, né? Porque em todas as etapas é importante você falar a língua do cliente. E voltando para a história, por que ela virou super fã? Porque eles falaram aquilo que ela queria ouvir no momento certo. E é isso que você precisa fazer. Você precisa entender melhor sobre quem é o seu público-alvo. A partir daqui, você tendo detalhamento desse público-alvo, fica muito mais fácil. E aí, o que você pode fazer hoje? Pedir para o GPT. Infelizmente, como você dificilmente vai rodar uma pesquisa, eu não sei se você quer uma aula falando como é que você pode rodar uma pesquisa e tudo mais, deixa aqui nos comentários, mas é um passo um pouquinho mais complexo. Então, a forma mais fácil hoje é você utilizar o GPT. Você vai chegar lá no GPT e vai falar para ele, olha, eu sou tal, né, tal nicho, faço tal coisa, e eu tenho dificuldade de identificar o meu público-alvo, a minha persona e tudo mais. E aí tu pede para ele desenhar essa persona o mais detalhado possível, tanto demograficamente quanto na parte de comportamento. Isso é fundamental. Para quem é aluno do Jump Cut, vou até deixar aqui o link aqui embaixo do Jump Cut, se você tem interesse em aprender mais sobre posicionamento, sobre produção de conteúdo, sobre como construir aqui o seu público-alvo e tudo mais, tem aqui o link aqui embaixo do meu curso chamado Jump Cut. Aproveita, eu vou deixar um cupom de desconto aqui, já que é começo do ano, eu vou deixar um cupom de desconto aqui, aplica lá, esse cupom de desconto entra, porque além das aulas gravadas, a gente tem ainda um encontro por mês ao vivo para a gente trocar ideia e tirar dúvidas sobre todo esse meio do digital, tá? Não só como você faz para conseguir mais clientes, mas também para aplicar esse conhecimento para os seus clientes, porque, cara, sendo bem sincero, assim, hoje eu ganho o que ganho e tenho condições de estar aqui ensinando e tive condições de aprender muita coisa nesses bastidores, porque eu sempre fui focado em entregar resultado. Eu sempre falo, para quem está no digital, que só existem duas coisas que você precisa aprender, que é, às vezes eu falo longe do microfone, me perdoa, tráfego, e não confunda tráfego com tráfego pago, pelo amor de Deus, tráfego, pessoas, pode ser pago, pode ser orgânico. Se você dominar essas duas coisas aqui, você tem tudo, tá? No digital. Eu vou te explicar o porquê que eu tô falando isso. Tráfego e oferta. O que é oferta? Cara, são os atributos, o conjunto de atributos que fazem com que o preço daquilo que você está vendendo faça muito sentido. Que a pessoa tome a decisão o mais rápido possível. Enfim, a oferta é tudo isso. Engloba a promessa, engloba tudo isso para a pessoa tomar a decisão o mais rápido possível. Se você dominar o tráfego, certo? Que é a geração que é o que eu estou ensinando nesse vídeo aqui, com muita calma. Por quê? Porque é conteúdo de valor, gente. Conteúdo que realmente vai mudar a sua vida no digital. Se você dominar o tráfego e se você dominar a oferta, e você já vai entender por que eu estou falando isso. Se você dominar esses dois, você está no 1% do digital, tá? É simples. É simples. Fácil? Não é fácil. Mas o que eu quero falar com oferta? Porque é o seguinte, a maioria dos editores que eu converso, eles falam assim, cara, eu vendo edição, mas eu tenho dificuldade para vender. Aí eu tento entender por que você tem essa dificuldade para vender. E aí ele me explica, não, porque eu vendo isso, eu vendo aquilo e tal, não sei o quê. 99,9% o problema está na oferta. Como eu vendo o resultado, eu vendo exatamente aquilo que a pessoa quer. Quando ela contrata um editor de vídeo, ela tá pouco se lixando se você vai entregar um vídeo com uma transição X ou Y, com color grade B ou C. Ela tá preocupada se aquele vídeo vai performar do jeito que, na cabeça dela, ela acha que vai. Essa é a verdade. Então, quando eu recebo um vídeo, eu olho pro vídeo e falo, cara, não vai performar bem. Tu quer performar bem? Tu quer fazer isso? Quero. Altera isso, isso e isso.
E aí vai performar bem. E aí a pessoa tem o resultado que ela quer. E aí ela me contrata de novo, e de novo, e de novo, e de novo. É assim que funciona. Agora, quando você vai lá e oferta apenas edição de vídeo, o que, que você está fazendo? Você tem uma oferta ruim. É isso. É óbvio que aqui eu tô falando do meu nicho, que é marketing digital, tá? Aí você vai falar de casamento não é assim, mas casamento tem alguns pontos aí, né? Festa tem alguns pontos aí. Mas para tudo você precisa desenhar uma boa oferta. Não basta só falar, ei, eu vendo edição de vídeo, sabe? Outros 99 mil brasileiros vendem edição de vídeo igual você. Então você precisa ter uma boa oferta para se destacar no mercado. Se você aprender a dominar esses dois, no vídeo de hoje a gente está falando sobre tráfego, você vai dominar isso aqui. Se você dominar esses dois, você tem tudo que é necessário para estar no 1% do digital, beleza? Então, vamos dar continuidade a esse vídeo aqui. Vamos lá. Primeiro, você já entendeu que você precisa dominar o público-alvo. E mais do que isso, você precisa falar a língua deles, tá? E agora sim, a gente vai para a estratégia. O que eu fiz? Entendendo isso, o que eu fiz lá no perfil dele? Eu parei de brigar com isso aqui, ó. Eu parei de produzir conteúdo que o Pedro gostava de fazer. Falei, cara, a gente vai produzir conteúdo que a tua audiência gosta de consumir. Eu não posso dar muitos detalhes, porque como eu falei, às vezes tem concorrente aqui, eu sei que tem concorrentes que me seguem lá no Instagram, então vai que tem gente aqui no perfil, tem aqui no canal do YouTube também, então eu prefiro não falar com detalhes. Mas qual é o ponto? Eu fiz uma análise minuciosa de mercado. Eu fui no TikTok, eu fui no Instagram, eu fui no YouTube entender sobre o que as pessoas estavam falando, sobre o que as pessoas estavam consumindo, sobre qual formato as pessoas estavam consumindo, sobre o que elas falavam nos comentários. Anota tudo isso aí, porque eu acabei não anotando, mas anota tudo isso aí, porque esse é o passo que você tem que fazer. Mas como eu falei, muito cuidado, porque às vezes você pode estar se inspirando em vídeo errado se você não dominar isso aqui, ok? Como eu já tenho um conhecimento muito grande sobre o que o Pedro vende, sobre qual é o público dele e tudo mais, ficou mais fácil. Tá? Então, qual foi a principal mudança para a gente alcançar esse nível tão grande? Eu ouvi, e eu não lembro de quem nesse exato momento, senão eu daria os créditos aqui, mas vocês sabem que eu não tenho problema nenhum de revelar fontes, até porque assim, gente, no digital, na vida, não existe nada original. Nada que eu tô falando aqui para vocês foi eu que criei do zero. Óbvio que essa linha de raciocínio, eu cheguei juntando várias coisinhas, mas não é do zero, né? Não é ninguém é genial assim, que cria as coisas do zero e tudo mais. Não existe isso. Então, se eu lembrasse da fonte, vocês sabem que eu falaria, assim como eu falei do Pat Flynn no livro Super Fãs. Recomendo pra caramba, inclusive, você ler esse livro. Mas vamos lá. Eu ouvi, voltando pra linha de raciocínio, eu ouvi o seguinte. Se você quer vender mais no digital, e a gente tá num nível de escala que é diferente, provavelmente não, é diferente do que você tá fazendo aí. Você tá falando com um público menor, você não precisa de escala, você não precisa falar com um monte de gente. Nesse perfil aqui a gente precisava e precisa falar com o máximo de pessoas possíveis. Só que vocês sabem que tem um problema muito grande no Instagram, que é, o Instagram não manda o seu conteúdo para toda a sua audiência. Pedro até então estava com 398 mil seguidores quando eu assumi o perfil. Ele tá com 418 mil. Ele ganhou 30 mil no último mês, mas vocês sabem como... Quer dizer, eu não sei se vocês sabem, né? Eu deduzo que vocês sabem. Que é o seguinte, perfis grandes, tá? Perdem muitos seguidores por dia. Muito. É questão de, tipo assim, 1.000 seguidores por dia, sabe? 500 seguidores por dia. E o Pedro tava perdendo em média aí a 10 a 15 mil seguidores por mês. Mantém essa média, porque a base se renova o tempo inteiro. Só que a gente conseguiu quebrar esse ciclo e ganhar muito mais seguidores do que perdeu. E você já vai entender daqui a pouco a importância de ganhar seguidores. O que eu quero falar para você é o seguinte. Como o Instagram, ele não entrega para todo mundo, a gente perde uma capacidade absurda de gerar leads, de gerar demanda, de gerar vendas todos os dias, porque a gente alcança poucas pessoas. Então eu inverti a lógica. Falei o seguinte, cara, a gente vai fazer o seguinte, nos Reels, ok? Nos Reels, a gente tem um único objetivo, alcançar pessoas novas, alcançar o máximo de pessoas possíveis. Esse é o nosso objetivo com o Reels. Nos Stories e nos carrosséis, o nosso objetivo é outro. É qualificar essas pessoas. E aqui, parêntese, para explicar o que é qualificação, porque se você é novo por aqui e às vezes você nunca ouviu falar sobre isso, a gente tem 3 níveis aqui para a gente fazer uma venda. A primeira delas é a atração. A gente precisa trazer pessoas
para o nosso perfil ou levar para nossa página de vendas, enfim. A gente precisa atrair pessoas. Esse é o primeiro momento, a atração. Só que, voltando lá para esse negócio de tráfego e oferta, a gente tem 2 pontos, né, onde a maioria das pessoas erram. Não basta apenas trazer pessoas comuns. A gente precisa trazer pessoas qualificadas. O que seria uma pessoa qualificada? Seria uma pessoa que está com um nível de consciência, meu Deus, eu vou só complicando o negócio, né? Mas pensa assim, se a pessoa, aqui ó, eu tô tomando café, né? Meu café já até esfriou. Tô tomando café aqui. Se a pessoa não souber o que é esse negócio que eu tô tomando, ela vai comprar se eu for vender? Estou vendendo isso aqui. A pessoa vai comprar? Não vai. Ela precisa entender minimamente o que tem aqui e, principalmente, ela precisa ter desejo pelo que tem aqui, certo? Então, dependendo das pessoas, elas não sabem que elas precisam disso aqui. Então, vamos dizer que a pessoa tá com sono, a pessoa tá cansada, e isso aqui é a fórmula mágica para ela não estar mais com sono, ela recuperar a energia dela. Beleza? Só que ela não faz ideia que isso aqui resolve esse problema. O que eu faço? Eu preciso qualificar essa pessoa. Eu preciso aumentar o nível de consciência dela sobre o problema que isso aqui resolve, como que isso aqui vai resolver o problema dela, em quanto tempo isso aqui vai resolver o problema dela e quanto isso aqui realmente vai mudar a vida dela. É a transformação. E, dependendo do produto, do custo e tudo mais, eu preciso provar que isso aqui realmente funciona. Que isso aqui já funcionou na vida de outras pessoas e tudo mais. Isso é qualificação. É pegar uma pessoa que às vezes não sabe nada nem do problema real que ela está sentindo e eu mostrar que ela tem um problema, que há uma solução para esse problema, que eu tenho a solução para esse problema, que eu já apliquei essa solução desse problema e já mudei a vida de muita gente e que essa solução desse problema faz muito sentido para ela. Isso é qualificar, tá? Então, por que eu falei que isso aqui é um problema? Porque se você trouxer muitas pessoas, mas que não estão qualificadas ou que não têm o menor interesse pelo seu serviço, não adianta nada. Então, por exemplo, é muito fácil eu pegar muitas views aqui, ó, muito fácil mesmo, tá? Fazendo o quê? Fazendo humor, meme, gerando conteúdo que não agrega em relação à minha qualificação ou à atração de pessoas minimamente qualificadas, pessoas que têm um real interesse pelo meu produto. Eu não sei se tá ficando muito complicado, tá? Se ficou complicado, cara, deixa nos comentários. Real, tá? Porque às vezes a gente se distancia um pouco lá do início e a gente fala assim como se todo mundo entendesse o que a gente tá falando. Não é minha ideia aqui, tá? Me pagar de professorzinho, que sabe pra caramba, não é. Eu quero realmente te explicar aqui com o máximo de clareza possível. Então deixa nos comentários se não ficou claro, porque eu vou tentar sempre melhorar os meus argumentos aqui para que você consiga entender aí do outro lado. Beleza? Então vamos lá. A gente precisa não só alcançar muitas pessoas aqui no Reels, como eu falei para vocês, mas trazer pessoas minimamente com interesse naquilo que eu vendo lá no final. O que eu vendo lá no final? No caso ali, eu vendo um ensinamento para você aprender a estudar para concurso público. Você provavelmente vende serviço, é outra questão, né? Mesma coisa, que lá que eu falei no começo. Se você criar um conteúdo que vai ensinar o cara a editar vídeo, vai resolver o problema dele, mas não vai resolver o seu problema, que é botar dinheiro no bolso, que é trazer pessoas qualificadas, tá entendendo? Então assim, geralmente o seu problema é tráfego ou oferta, e geralmente é isso. Você ou não traz pessoas o suficiente, ou você traz pessoas que não estão qualificadas e você não tem um qualificador. Tá? Existem milhares de formas de qualificar, não é a intenção do vídeo de hoje, mas se você quiser aprender mais sobre qualificação e tudo mais, além de entrar no Jump Cut, que lá tem sobre isso, já deixa aqui nos comentários que eu farei um vídeo para você explicando mais sobre qualificação. Mas qual é o ponto aqui? Voltando. Reels atrai, Stories e Carousel qualifica, mas assim, qualifica o máximo possível, né? O ideal é sempre levar para um conteúdo longo. O que seria um conteúdo longo? YouTube ou o que a gente chama de aula isca, que aqui pode ser um mastermind, pode ser uma sequência de aula, não importa. A questão é, você precisa levar esse pessoal para um conteúdo mais longo. Isso tem um potencial de qualificar mais alto do que Stories e Carrosséis, apesar de que, se o nível de consciência desse cara que chegou já for alto, um Stories e Carrossel pode ser o suficiente para você vender, ok? Dito isso, a estratégia era bem simples. Olhar o que as pessoas estavam consumindo em relação a Reels e fazer, agora vem a parte estratégica, quer dizer, isso aqui já é a parte estratégica, mas eu digo assim, a parte de estrutura, fazer com que as pessoas parem e assistam o seu vídeo e depois dessa atenção se transformem em seguidores, depois de seguidores comecem a consumir o seu conteúdo, até ser impactado por um conteúdo mais longo, por um evento talvez, e nesse momento bater de frente com o comercial e o comercial faz a venda. Esse é o funil bem simples aqui. Mas a questão é, vamos lá, qual foi o pensamento por trás dos Reels
que mais performaram ali no canal. Foi juntar entretenimento com informação. E essa informação, de vez em quando, educava. Mas não é o intuito. O intuito é entreter e informar, um infotenimento, né? Como o pessoal chama, acho que é isso que o pessoal chama. É a junção dos dois. Isso também não é novo, mas é difícil de fazer. Como é que eu cheguei a esse formato, a essa conclusão aqui? Olhei temas que as pessoas consumiam, que tinham um perfil muito parecido ali com o nosso cliente ideal. Olhei os formatos que mais faziam sentido e, principalmente, qual o melhor formato nos últimos anos em relação a entretenimento? Que tem a ver com, inclusive, comportamento humano. React é um formato mais simples, mais bobo, mas as pessoas já estão acostumadas a verem, a assistirem, a consumirem esse formato. Elas gostam porque elas se sentem como se estivesse com um amigo, ou seja, é entretenimento puro. E dentro desse entretenimento, a única coisa que eu fiz foi traz a tua opinião, o teu posicionamento, informa o que for necessário, quebra crenças, enfim, traz um pouco da tua personalidade. Não pode ser só um react de legal. Não, tem que ser algo que você pode reagir por um tempo, mas você vai trazer uma mensagem, você vai falar alguma coisa. Eu vou até colocar aqui alguns prints de alguns vídeos que performaram absurdamente nesse formato. Mas como eu falei, não foi só esse formato aqui, a gente acertou outros formatos. A gente acertou o carrossel, a gente inclusive, mas aí foi mais questão de hype, outra coisa que a gente incluiu aqui, tá? Além desse formato, eu vou falar mais sobre a estrutura do formato. A gente também acertou uma coisa que não era feita no perfil dele, que é aproveitar os hypes. Então, por exemplo, quando houve aquela operação lá na favela, no Rio de Janeiro, cara, tinha tudo a ver com o público dele tava falando sobre aquilo, não fazia sentido. O público dele tá falando sobre uma coisa e a gente tá falando sobre outra, tá entendendo? Então a gente aproveitou aquilo para se posicionar, para dar opinião, para ocupar espaço mental na cabeça da pessoa, que foi o que eu comecei a falar aqui e eu nem lembro se eu fechei essa linha de raciocínio. Eu preciso aparecer para a pessoa o tempo inteiro, então eu preciso de views, de alcance, de alcançar gente nova, de aparecer para as pessoas que me seguem. Se você produzir conteúdo, voltando de novo para cá, conteúdo que só você gosta, você provavelmente vai aparecer para uma parcela muito pequena do seu público. Não adianta você ter muitos seguidores, público qualificado dentro do seu perfil, porque não vai adiantar, você não alcança eles organicamente. E vocês sabem que, beleza, você tem a opção de fazer tráfego pago para quem interagiu aí, no último ano, né, até nos últimos, sei lá qual é o máximo, mas 365 dias, 60 dias, 30 dias, 15 dias, não sei. Só que isso aqui tem um custo, cara, um custo alto. É um custo alto de produção, um custo alto de energia, porque consome mesmo. Quando você vê o seu dinheiro indo embora e não convertendo em vendas, você pira. Então, aprender a usar o orgânico é fundamental. Então, vamos recapitular, porque tem mais algumas coisas aqui e eu não quero esquecer dessas coisas importantes aqui. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Parar de produzir conteúdo que só você gosta. Você precisa entender mais sobre o que o seu público consome. Para isso, você precisa fazer uma pesquisa ou auxílio do GPT, realmente ir a fundo, vai nas redes, ver os comentários, ver o que as pessoas estão interagindo, curtindo, compartilhando mais, entender realmente o que as pessoas querem consumir. Segundo ponto é fazer essa separação aqui, cara, ó, Reels, alcançar novas pessoas, inclusive utilizar muito o Reels de teste, tá? No perfil do Pedro eu não preciso usar, porque tem um alcance absurdo, então não precisa, porque tem mais de 400 mil seguidores, mas no meu eu tô usando muito o Reels de teste. Vou fazer um vídeo só sobre a estratégia que eu fiz no meu perfil, tá? Mas tô usando e tá funcionando pra caramba, então eu recomendo pra você utilizar pra alcançar novas pessoas, ganhar novos seguidores. Não tá funcionando bem lá no teste, o problema não é do algoritmo não, o problema é o seu vídeo, tá? Eu vou depois fazer um vídeo só falando sobre estrutura, porque senão esse vídeo aqui vai ficar com uma hora e meia, 2 horas, e só aqui eu sei que já é conteúdo pra caramba, nem todo mundo vai chegar até o final. Então vamos lá, beleza. Segundo ponto, essa estratégia aqui. Terceiro ponto, tá? Pegar um formato bom. Isso aqui que eu falei pra vocês é o que a gente chama de formato. E agora vem uma coisa que eu quero que você preste atenção. Não adianta, de novo, presta atenção, não adianta ter um formato bom se a estrutura for ruim. Não adianta ter um formato bom, uma estrutura boa, se o tema for ruim. É uma tríade. E aqui vem um ponto bem importante, tá? Que eu vejo a maioria das pessoas cometerem esse erro. Eu vou desenhar aqui, pensa que isso aqui é um iceberg, tá? Pensa que isso aqui é um iceberg aqui. Oh, meu Deus do céu. Aqui tá a linha do oceano.
certo? Você já sabe a teoria do iceberg, que a gente vê só uma parte, o resto está toda encoberta e tudo mais. Ok, você já sabe tudo isso, não precisa explicar. E é exatamente isso que acontece quando a gente fala de formatos. Então você vai ver, por exemplo, o formato que eu estou fazendo, que é o formato tela dividida. Você vai olhar para o formato e vai falar, ah, entendi, é só copiar o que o Josa está fazendo. Só que você não está copiando isso aqui, cara, ó, isso aqui, ó. Você está copiando só isso aqui. O que seria isso aqui no formato? Seria a edição, seria a forma que você grava, seria talvez o tema, e olhe lá, tá? Mas você não tá vendo, por exemplo, a estrutura que eu uso, os gatilhos mentais que eu tô usando o tempo inteiro, os testes que eu já fiz, o público-alvo que eu tenho. Lembra lá que eu falei que muita gente se inspira no público-alvo errado? A estratégia que eu tô tendo no meu perfil para conversão. Você não tá vendo tudo isso aqui, tá entendendo o que eu quero dizer? Você não vê tudo isso aqui, você só vê o raso, só vê essa parte de cima e aí copia errado. E aí é por isso que não performa bem. Então assim, grava isso, tá? Ó, formato, estrutura. Estrutura que eu falo você pode entender como roteiro, mas é todos os elementos. Estrutura, por exemplo, parte de edição, né? A gente segue, por exemplo, o roteiro, mas eu digo assim, parte de edição, roteiro, tudo mais, todos os elementos que vão no vídeo fazem parte da estrutura. Como eu falei, gatilhos mentais e tudo mais. E tema, tá? Por que o tema? Pensa comigo. Lembra lá o que eu falei sobre falar sobre o que as pessoas querem ouvir? Às vezes você vai pegar um tema que as pessoas estão nem aí. E aí matou. Às vezes o formato é bom, a estrutura é boa, mas o tema é ruim. Às vezes o tema é bom pra caramba, mas você, como a gente chama, né? Empacotou num formato e estrutura ruim. Formato bom, tema bom, estrutura ruim. Ferrou. Então você tem que ter essa tríade, tá? Inclusive, para quem é aluno já do Jump Cut, vou fazer um módulo explicando passo a passo cada coisinha aqui, porque isso aqui vai ser fundamental para vocês conseguirem mais clientes e aplicarem também aí para os seus clientes, porque eu tenho certeza que vocês vão ganhar muito dinheiro com isso aqui, beleza? Enfim, resumindo a história toda, você precisa entender muito bem a estratégia por trás do perfil, entender muito bem com quem você fala e entender muito bem essa tríade aqui do formato de conteúdo. Dominou isso? Pode ter certeza que o seu perfil vai crescer, pode ter certeza que você terá muitas visualizações. A aula ficou um pouquinho longa, eu quero saber de você se faz sentido o que eu trouxe aqui, o que mais que ficou faltando, porque como eu falei, né, às vezes a gente tá num momento que a gente acaba esquecendo algumas coisas, acaba não vendo da mesma forma que você vê. Então, se eu não entendi tal coisa, pô, não me leva mal, não tô querendo entregar conteúdo pela metade não, tô querendo entregar o melhor conteúdo possível para você ter resultado. Então, deixa aqui nos comentários o que faltou, qual foi a sua opinião sobre isso e, obviamente, se inscreve aqui no canal para ter mais vídeos como esse. Deixa o like, daí eu entendo que você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de aula, que eu sei que é raro aqui no YouTube, né? A maioria é conteúdo raso, leve, que não serve para muita coisa que você já ouviu pra caramba. Então, se inscreve aí e a gente se vê no próximo vídeo.